Olá pessoal, me chamo Alessandra e vou apresentar um tutorial sobre como utilizar o Flexbox no CSS3. Antes de começar, eu quero te convidar a dar um feedback, seja sendo um like, um comentário, pode compartilhar e se inscrever no canal. Isso me ajuda a saber como está sendo o meu conteúdo. E vamos para o assunto. O que é um Flexbox? Ele é um modo de criação de layouts em container. É uma forma bem mais fácil de posicionar os elementos na tela, seja verticalmente ou horizontalmente. Além de ter as dimensões flexíveis, ele pode se adaptar em qualquer tela. As direções, conforme eu havia dito, você pode posicionar os elementos filhos em linhas, onde um ficará ao lado do outro, ou em coluna, onde um ficará abaixo do outro. As propriedades do Flexbox são o Display Flex, que essa propriedade ela vai definir que o container será um flex. Tem o Flex Direction, que ele vai posicionar o elemento ou em linha, ou o inverso da linha, ou em coluna, ou o inverso da coluna. Tem o Flex Wrap, que ele dá a possibilidade de fazer com que os itens quebrem para uma linha seguinte, conforme a tela for sendo reduzida. Tem o Flex Flow, que é uma propriedade que recebe todos os elementos que eu informei em cima. Isso vai reduzir a quantidade de códigos. Tem o Justify Content, que ele define o alinhamento dos itens ao longo do eixo principal, ajudando a distribuir o espaço livre do container. Ele vai fazer com que ou os elementos fiquem centralizados juntinhos ou um espaço entre eles. Já o Align Items, ele define o comportamento padrão dos itens. O Align Content, ele organiza as linhas dentro de um Flex Container quando há um espaço extra no eixo transversal. Já as propriedades para os elementos filhos são o Order, que ele determina a ordem em que os elementos aparecerão. Tem o Flex Grow, que ele define a habilidade do Flex Item de crescer em relação aos outros. Tem o Flex Shrink, que ele é o oposto do Flex Grow, ou seja, ele faz com que o elemento encolha em relação aos outros. Tem o Flex Basis, que ele define o tamanho padrão para um elemento antes que o espaço do container seja distribuído. Tem a propriedade Flex, que é a combinação de todas as propriedades acima. E tem o Align Self, que ele define um alinhamento padrão. Ele sobrescreve a propriedade Align Items do container Py, porém ela vai ser utilizada em cada elemento filho que for colocado nessa propriedade. Então, vamos para a prática, para entender melhor. Aí eu criei uma pasta aqui no VS Code chamada Tutorial Flexbox. Vou criar o index.html. Coloco aqui já o automático. Tutorial de Flexbox. Já o CSS, que eu vou criar aqui também. Style.css, que criar um container, criar uma div, flex item, só alterar o nome das caixas. Vamos agora estilizar. O body vai receber o padding 0,
box size of the box, no background there, Ezra. Já o container, que é o pai, vai receber um mapa, uma largura de 100%, uma altura de 100%, 20 pixels, uma altura de 20 pixels. E cada box que recebeu o ID, eu vou colocar uma cor diferente. 3, 4, 5. Vou colocar uma largura em cada um. Junto com a altura também. Tamanho de um quadrado. Eu vou colocar uma margem. Quando for descer, não fique colado. Tirar esses espaçamentos aqui. Ficaram assim. Vamos agora colocar as propriedades do container pai. Vai receber um flex. Cada elemento vai ficar um do lado do outro por padrão. Mas eu posso modificar colocando uma coluna. Então, ficaria um abaixo do outro. Posso colocar o inverso, mas nesse caso eu vou utilizar row. O flex wrap, ele vai fazer com que o elemento quebre. Quando eu clico aqui em inspecionar, todos seriam um do lado do outro. Mas, conforme eu for reduzindo a tela, ele vai se adaptando e vai um empurrando o outro. Se eu colocar no wrap, o comportamento dele vai ser diferente. Espremer para ficar todos na mesma direção. Vou colocar wrap, o justify content, o space unloaded, ele vai deixar esse espaço entre eles. Mas aí eu posso modificar aqui vou inspecionar o pai e posso modificar aqui o comportamento dele. Isso aqui é bem legal porque tem todas as propriedades. Você pode modificar aqui e ver como o elemento vai se comportar. Ó, o center ficou centralizado, o flex foi tudo para a esquerda, todo para a direita, ficou no espaçamento e o primeiro e o último juntou. Tem todas as propriedades aqui. Isso aqui é bem legal. Então é isso, galera, o que eu queria mostrar para vocês. Aproveita e já se inscreve no canal. Obrigada por assistir.